porque o Real Madrid anunciou oficialmente a contratação do garoto Endrick, a joia do Palmeiras, uma das principais promessas do futebol brasileiro, do futebol mundial, né? Futuro da seleção brasileira. E aí, pilhado, nós estamos falando de Endrick no Real Madrid, vai permanecer no futebol brasileiro até 2024, né? Até completar 18 anos, mas agora é oficial, Endrick no Real Madrid, pilhado. Pedro, aconteceu o que todos nós sabíamos, né? Aconteceu o que o Mauro Betting sempre mostrou um desespero de acontecer no nosso programa, mas que ele sabia que aconteceria. Não tem como. Hoje em dia, quando você tem um grande fenômeno no futebol brasileiro, ele não vai ficar no Brasil depois dos 18 anos. Não vai. A gente vê aí vários casos recentes, a gente vê Vinícius Júnior, a gente vê o Rodrigo, a gente vê agora o Endrick. São jogadores muito acima da média, acho que o Endrick até mais do que os outros dois. A gente comenta muito sobre isso, né? Será que o Endrick vai ser aquele outro patamar? Será que ele vai ser um dos fenômenos do futebol brasileiro? E eu acredito que sim. Eu acredito e o Real Madrid também acredita. O Endrick, pelo que ele já mostrou na base, em todas as categorias de base, e pelo que ele mostrou no profissional com só 16 anos, vale a gente lembrar isso, ele não tem 17, ele não tem 18, ele tem 16. E olha as atuações que ele teve como profissional do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito, de verdade, que o Endrick possa chegar um dia ao nível do Ronaldo, ao nível do Neymar, com características diferentes, claro. Mas eu digo, de status, de futebol, de ser um cara decisivo numa seleção brasileira, no Real Madrid, esse moleque realmente parece ser muito forte, que a gente sempre fala, de cabeça, né? Você não vê o Endrick marrento, você não vê o Endrick tirando onda nas redes sociais, pelo contrário, você só vê postagens do Endrick de família, postagens de lances dele dentro de campo. Então, essa cabeça do Endrick pode fazer com que ele seja gigante para o futebol brasileiro. E vale a gente lembrar que o Neymar está chegando ao fim de um ciclo na seleção brasileira. Talvez ele jogue a próxima Copa, sim, mas então, seria uma passagem de bastão. Endrick, agora eu tô saindo, você vai assumir esse posto de protagonista da seleção brasileira. Porque tudo indica que o Endrick, com 20 anos, que ele vai ter aí na próxima Copa do Mundo, ele defende a seleção brasileira. E aí ele pode estar começando uma era, né, como grande nome, como grande craque dessa seleção. Já vai pro Real Madrid, já é um grande passo. E olha só, hein, é Vinícius Júnior que foi protagonista nessa Copa do Mundo. É Rodrigo, que teve aquela infelicidade no pênalti, mas foi um bom reserva nessa Copa. E agora o Endrick. É o Real Madrid, sim, acreditando nos jovens talentos do futebol brasileiro. É o futebol brasileiro provando que em material humano ele tá ali, ó, no topo do mundo. Agora, para mim, falta só mudar a filosofia da seleção brasileira pra gente voltar a ser campeão do mundo. Agora, o Endrick, não tem dúvida, vai ser craque. Vai ser um grande nome do futebol mundial. Agora, minha dúvida e minha pergunta pros amigos, Pedro, pra você, pro Flávio, pro Mauro, pro Vanderlei, é saber de vocês. Eu espero que ele chegue ao patamar de um Ronaldo, por exemplo. E vocês, acreditam ou talvez eu esteja exagerando? Desta vez, acreditem, não é um exagero do pilhado, é desse nível. É desse nível mesmo, olha as palavras do próprio Ronaldo, que já o queria agora. E olha que eu sou entusiasmado com o Endrick, e se é para deixar claro, se o Endrick jogasse no Beelzebub Futebol Clube, eu torceria demais por ele, pelo jogador que é, pela família que tem, pelo que ele é e pela maturidade dele. O Endrick, assim, bater na madeira ou na minha cara de pau aqui, ele só lesão pode atrapalhar o Endrick. Cabeça, o resto está tudo preparado, tudo muito bem feito, muito bem cercado também. E, enfim, e aquilo que a gente já conversou quando a coisa se concretizou, e aquilo que a gente já falava aqui na Jovem Pan há alguns meses. O interesse dele era Real Madrid. E deu muito certo. E vai dar muito certo para todo mundo. Pelos brasileiros que tem, pela camisa que tem, pela cabeça e pelo fato dele só ir depois, quando 18 anos. Agora a gente para essa coisa. Não, vende por mais, vende para aquele, vende para o outro. Não, acabou. Ele pode ser tranquilamente desse 1 ano e meio, tudo aquilo que a gente imagina. E será no Palmeiras, vai ser no Real Madrid e seja lá
onde ele estiver, mas vai estar sempre muito bem. O anúncio oficial foi praticamente ao mesmo tempo, né? Entre Palmeiras e Real Madrid. Alguns minutinhos antes, a informação oficial do Palmeiras e minutinhos depois a informação oficial do Real Madrid. O valor é aquele que já era conhecido, os impostos, né? Um drama, né? Impostos tanto na Espanha como também no Brasil já foram assumidos pelo Real Madrid. Enfim, é uma venda perfeita para um grande time, o maior time do mundo nesse momento, e ele escolheu certo. Eu imagino que ele teria, obviamente, várias propostas, mas escolheu certo, a família escolheu certo, o clube, o Palmeiras deve ter também entrado nessa discussão para indicar o melhor caminho, claro, ele tendo sucesso, é o sucesso do Palmeiras. Enfim, e ele é fora da curva. Começa fisicamente, ele é fora da curva, não é só tecnicamente, ele é fora da curva, fisicamente, né? Que é espetacular. Então dá para a gente imaginar assim que dentro de alguns anos ele será um grande sucesso. Seguramente, se continuar assim, estará na Copa de 2026, né? É um bumbum garantido na Copa de 2026. Quer dizer, imagino, né? Porque as coisas acontecem, a gente leva a gente para terapia. Claro, mas de qualquer maneira, imagino. A lógica é que ele esteja na próxima seleção brasileira de Copa do Mundo, que será realizada em 3 países. Então é isso. É uma venda esperada e acontece antes do Natal. Tudo como todo mundo, de alguma maneira, esperava. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like e vai lá, Mauro Betting. Rapidinho, assim como a Espanha teria tido uma Copa talvez melhor se fosse no ano que vem, se a Copa fosse daqui a um ano, o Endrick estaria na seleção brasileira. Precisaria ser como titular, mas muito possivelmente. Né? Não vou dizer que é por isso que o Brasil irá ganhar, mas será talvez melhor para o Brasil. Pedro, eu estava lendo uma postagem aqui do pessoal do Manchester City, tem um grupo aqui no Brasil, né, do Manchester City, e eles estavam comentando o seguinte: é necessário hoje, com um mundo muito globalizado, que os olheiros funcionem muito bem. E eles dizem assim, imagine quanto custaria o Julián Álvares depois da Copa. E eles pagaram coisa de 40 milhões de euros para o River Plate agora, 6 meses. Né? Quanto vale esse cara hoje? Pelo menos o dobro, o triplo. Né? Então, no caso do Endrick, o Real Madrid já teve... O preço do Endrick já é um preço é mais caro que o Julián Álvares, por exemplo. É preço, assim, de jogador de ponta. Mas daqui a 1 ano e meio, 2, tudo indica, o Mauro coloca que eu concordo, que ele valerá muito mais. Então o Real Madrid fez uma compra preventiva. Mercado de futuro. Mesmo. Exatamente, mercado de futuro. A chance de dar certo é muito grande, pode acontecer de não dar, mas eles devem ter feito essa avaliação e pensado, bom, vale o risco de perder um dinheiro muito grande em troca de, por exemplo, ele não ir para o Barcelona. Porque tem isso também, né? Se você não compra, alguém compra. E aí você corre o risco desse cara ser... Aconteceu até com o Neymar, isso lá atrás. Quando eles quiseram já o Neymar não quis, diferentemente... 14 anos o Neymar. Isso. Aí ele acabou indo parar no Barcelona. Então, acho que meio que essa lição... o Real Madrid não teve culpa. Mas, enfim, é aquela coisa preventiva, né? O que significa que o Real Madrid, os olheiros do Real Madrid, os analistas de desempenho, veem o Endrick como nós estamos vendo. A ponto de falar, pode pagar esse dinheiro absurdo, um dinheiro que normalmente a gente só vê jogador brasileiro valendo depois de uma passagem pelo Benfica, ou pelo futebol holandês, ou pelo futebol ucraniano, ou pelo futebol russo, né? Aquela passagem inicial para ver como é que o cara sente. Ele já foi comprado pelo valor de craque de jogador de seleção. Ou seja, tudo tem um futuro muito claro e tomara que a coisa realmente ocorra desse jeito. Ô Vanderlei, rapidinho, já vou te passar a palavra que a gente está voltando na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, pela rede Jovem Pan News. A gente vai seguir falando do Endrick, também sobre a Copa do Mundo, Argentina e França, a grande decisão de domingo, meio-dia no Luzeiro. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esporte, se inscreva no nosso canal e também daqui a pouquinho Vitor Pereira, novas informações do novo comandante do Flamengo para a temporada 2023. Você vem com a gente, nós temos também a publicação aqui do Palmeiras nas redes sociais, o Palmeiras que confirmou o negócio envolvendo o Endrick e o Real Madrid, Endrick de apenas 16 anos de idade. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil. Vamos lá. Agora sim, estamos de volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui
do garoto Endrick, promessa do Palmeiras, promessa do futebol mundial, vendido ao Real Madrid. E nós temos o post, tá? O post oficial do Palmeiras, né? Falando dessa venda, confirmando a venda do Endrick para o Real Madrid da Espanha. Tá aí. Palmeiras, Real Madrid. E os representantes do atacante Endrick chegaram nesta quinta-feira a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. E tem aqui até uma declaração da Leila Pereira, né? Abre aspas, concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas, fecha aspas. O Endrick também se pronunciou, abre aspas, agradeço ao Palmeiras, maior campeão do Brasil, campeão da América e do mundo, e para sempre o clube do meu coração por me oferecer todo o necessário para me tornar o que sou hoje, ajudar a realizar meus sonhos e respeitar o meu desejo e o da minha família. Até me apresentar ao Real Madrid, seguirei me dedicando como sempre, como me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo. Mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores, fecha aspas, tá aí, portanto, Endrick vendido ao Real Madrid da Espanha. Vai lá, Vanderlei, você pediu a palavra, pode falar sobre essa negociação do Endrick com o Real. Há instantes, o Mauro Betting e o Flávio Prado diziam que o Real Madrid investiu no futuro, acreditou no futuro, um investimento que para o Real Madrid, obviamente, não tem como dar errado. Claro que sempre na contabilidade existe lá aquela coluninha perdas e danos. Mas esse investimento é aquele que o cara que assina o cheque, ele sabe que dificilmente vai dar errado. E Ricão pode fazer isso. Veja a coisa, como é que nós estamos. Ricão. Como é que é, Vanderlei? Você tá falando. Não, pra mim, eu sei como é que você Ricão pode fazer isso. Esse é o detalhe. Importante, né? Tá indo para um clube espetacular, absolutamente organizado financeiramente, pelo menos que se sabe aí, ou todas as contas dentro daquilo que os planejamentos, os melhores planejamentos indicam, e ainda tem essa folga. Na remotíssima possibilidade de a coisa não prosperar. Prosperar que eu digo, não valer mais do que pagou, porque que vai dar certo, vai, a gente sabe do talento dele. Mas, além disso, é mais uma compra de segurança, que só quem pode fazer com esse status, eu imagino, é quem tem um caixa reforçado. Eu fiquei sabendo nas últimas horas, o Rodrigo Viga me falou, que foi aprovado o orçamento do próximo ano do Flamengo, 1 bilhão e 200, atenção, 1 bilhão e 200, sem previsão de vitórias de títulos. Da premiação que é bela, de uma grande, de um clube que tem tudo para ter algumas dessas premiações. Esse é o detalhe. Quer dizer, o Flamengo aprovou o orçamento de 1 bilhão e 200, porque dentro das contas dele lá, e não fez aquilo que outros clubes fazem pelo Brasil, que é colocando no planejamento títulos não conquistados, acreditando que vou ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, tudo quanto é título que eu disputar eu vou ganhar, então vou receber esse pacotão de premiação e vou poder já gastar. Né? Tem uma outra frase deselegante que eu poderia falar aqui, não vou falar, né? Mas é contar com o dinheiro sem poder contar com o dinheiro. Então, é o que faz o Real Madrid. Ele tem grana para isso. Então, foi uma compra espetacular e a frase que eu acho que vai marcar. O menino Endrick sai pela porta da frente do clube. Isso é extremamente importante. E volte, viu, menino? Ô, Pilhado, a gente está falando aqui desse negócio oficial, já te passo a palavra, viu, Flávio? Mas a gente está falando do acordo, agora é oficial, Endrick, Real Madrid. Você acha que isso interfere nos planos, por exemplo, do professor Abel Ferreira? Você defende o Endrick já como titular no início da temporada 2023, Pilhado? Ah, sim, né, Pedro? Eu acho que isso nem vai interferir. Eu acho que já fazia parte, né, dos planos do Abel Ferreira usar o Endrick como titular. Era bem provável já, era muito óbvio para todo mundo que o Endrick se tornasse titular do Palmeiras, principalmente com a saída do Scarpa. Então, o Abel sabe que ele vai ter esse garoto por pouco tempo, mas são 2 anos.
É bom a gente lembrar isso. O Endrick é muito novo. O Endrick tem 16 anos. O Vinícius Júnior, que é um exemplo também que saiu dessa forma, ele começou a jogar no Flamengo com 17 anos e alguns meses. Então, teve muito pouco tempo para mostrar seu futebol. Já o Endrick, não. Ele é precoce mesmo. O Abel Ferreira sabe disso e tem que botar o moleque para jogar. Ele tem que jogar. Ele tem que ser titular do Palmeiras nesse ano. Porque ele já provou que ele pode. Colocaram para testar, ele jogou as últimas rodadas do Brasileirão, fez gol, deu assistência, fez jogadas bonitas, então bota o moleque para jogar. Até porque o torcedor palmeirense, ele só vai ter 2 anos para desfrutar desse talento que, na minha opinião, pode se tornar aí um dos grandes nomes, se não for o maior, das categorias de base do Palmeiras. Né? Na história do Palmeiras, a gente não sabe até que nível esse garoto pode chegar. E tudo indica que ele vai chegar muito longe. Ele custou, se eu não me engano, mais de 70 milhões de euros. 72 milhões de euros. Eu vou lembrar aqui que o último grande talento, os últimos grandes talentos vendidos para o futebol europeu foram Vinícius Júnior e Rodrigo. O Vinícius Júnior e o Rodrigo custaram 45 milhões de euros. Ou seja, o Endrick vai muito mais caro do que esses dois. Ou seja, a expectativa em cima dele é gigante. E eu acho que o torcedor palmeirense, isso o Mauro pode falar melhor do que eu, que é torcedor assumido. Eu acho que o torcedor palmeirense merece ter o Eric como titular por 2 anos. Merece desfrutar desse moleque com a camisa do Palmeiras. Ah, mas tem que testar. Ah, tem que deixar ele pegar experiência. Lorota, experiência ele já tem. Ele era o craque de todas as divisões de base. Ele decide jogo em categorias que ele está muito abaixo. Ele decide sub-20 tendo 16. Ele estava decidindo já profissional tendo 16. Se ele é precoce, assume logo isso e bota o moleque para jogar. Não vale aquele papinho. Dê tempo ao tempo. O tempo já está aí, ó. Já está estipulado. Ele vai sair aos 18. Então que o Endrick voe no Palmeiras e no futebol brasileiro, que a gente possa desfrutar do Endrick no Brasil por 2 anos. Para mim, o Abel Ferreira tem obrigação de colocar o Endrick como titular. E eu acho, de verdade, que pelo que ele viu nesse ano, ele não vai colocar o moleque no banco. Até porque perdeu o Scarpa, vai precisar mudar o esquema e colocar o Endrick para jogar. E olha o que eu tô falando, hein? É bem capaz de ser o grande nome do futebol brasileiro com só 16 anos de idade. Pelo talento que ele tem e pelo que ele já mostrou, eu acho que muita gente vai ficar assim, de boca aberta, vendo o que esse moleque vai fazer no futebol brasileiro nesse ano. Tá aí, Flávio. Agora oficial, Endrick é do Real Madrid. Não, algumas coisas, o nosso Frank Souza, que é fanático pelas coisas da gente aqui, um abraço para ele, ele está lembrando de um detalhe, evidente que o que eu vou falar é completamente fora de lógica. O futuro treinador da seleção, que a gente nem sabe quem ele precisa ter a preocupação de chamar o Endrick. O Endrick vai chegar na Espanha, o que o Frank está alertando aqui, com 18 anos. Com 2 anos, ele ganha a nacionalidade espanhola. Portanto, com 20 anos, se ele não tivesse sido fixado na seleção brasileira... A gente derruba o treinador, se não convocar. Isso, com um número suficiente de jogos na seleção brasileira, ele pode ser naturalizado espanhol. Ele pode virar um jogador da seleção espanhola. Pode. Ele chega muito jovem. 18 anos. Com 20 ele tem a naturalidade espanhola. Se ele não for jogador da seleção brasileira, não tiver cumprido aquelas normas que a FIFA faz com que ele fique jogador brasileiro, ele pode jogar pela Espanha. Mas é interessante, né? E a preocupação é real, não vai acontecer, ele vai ser chamado. Também acho, óbvio, né? Mas você vê como uma coisa é maluca. O Careca, que é um dos maiores centroavantes que eu vi na vida, não só no Brasil, o Careca explode com 18 anos naquele Guarani campeão brasileiro de 78. O Careca só é convocado para a seleção brasileira em março de 82 pelo Tere Santana para um jogo contra a Alemanha no Maracanã. Gol do Adílio. O Careca, que é um dos maiores, simplesmente o maior companheiro que o Maradona teve no Napoli e na carreira do Maradona, o Careca levou 4 anos. Um talento como o do Careca hoje, no Brasil, na França, na Argentina, qualquer lugar, seria convocado no teste do pezinho já. O Careca, para quem vê o Haaland, embora seja outro estilo, completamente diferente. Não tá longe. Mas assim, ele é tipo de jogador, era um jogador genial. É outro estilo de jogador, claro. Mas um jogador genial. O Careca, falando sério, tem uma boa questão. Evidentemente não tem nada a ver com o Haaland, mas é de nível assim... Eu digo assim, maravilhoso, jogador que chegava da isso, exatamente. Sério, mas mais técnico, muito mais técnico. Tô falando sério, o que nos últimos anos parece o Careca, e não é dizer que não temos grandes centroavantes. A gente tem o Haaland,
tem o Mbappé, que pode ser de centroavante, você tem o Lewandowski, você tem um Benzema numa temporada fantástica, você tem grandes centroavantes, Harry Kane. No mundo hoje você tem dos melhores da história, mesmo. Tô falando qualidade, do que a gente tá vendo. Quem não é querer se saudar. O jeito do Careca... Benzema. O que é o Benzema, mais ou menos o estilo do Benzema. O Careca mais técnico, né? O Benzema ainda mais técnico. Eu tô falando que é assim, de técnica mesmo, e poderio de gols e tal. E lembrando que anos 70 e anos 80 saíam menos gols do que agora, que é tema para simpósio. Não estamos falando disso. Mauro, você lembrou de uma coisa interessante. Se esperar esse tempo todo pro Endrick, ele vira espanhol. Mesmo, mas não vai esperar, tem que convocar. Convoca para amanhã, não tem jogo, dane-se, só para convocar. Pronto. É isso aí. Vai lá, pilhado. Ô, Flávio, só fazendo aqui uma observação em cima do que o Flávio falou, eu acho que o caso do Endrick é um caso especial, né? Porque eu acho que ele não vai pensar em defender uma outra seleção. Porque ele sabe que ele vai jogar na seleção brasileira. A gente já viu alguns casos, um dos grandes exemplos, o do Diego Costa, de jogadores que não se destacaram no Brasil muito jovens, se destacaram no futebol europeu e realmente, como não foram chamados para a seleção brasileira, acabaram se naturalizando. Agora, o caso do Endrick, é muito óbvio para ele que ele vai ser o camisa 9 da seleção brasileira, a camisa que ele vestir. Eu não sei se ele vai querer a 9, se ele vai querer a 7, a 11, a que ele quiser. Agora, é muito óbvio para ele que ele vai ser um jogador de seleção brasileira, e cedo. Então eu acho que também não tem tanta essa preocupação do técnico da seleção. Tenho que convocar o Endrick para ele não se naturalizar. Eu acho que ele tem que convocar o Endrick porque ele é um fenômeno. Porque ele realmente é precoce, joga muito mais do que os outros, desde as categorias de base, e pode ser o grande nome do nosso futebol. Agora, na situação dele, eu discordo do Flávio. Eu duvido que um moleque como o Endrick, que se destacou em todas as seleções da base, vá pensar um dia em defender outra seleção. A não ser, claro, que ele chegue aos 18, 19, 20 anos e não seja convocado. Mas aí só se a seleção brasileira tiver um técnico completamente psicopata. Eu só queria... Eu só queria acrescentar... Eu só queria acrescentar nesse momento de delírio do Flávio Prado, do Asmar, de todos nós aqui, já que eu também quero dar minha dose de mostrar que eu estou delirando aqui. O futuro técnico da seleção brasileira pode ser o atual técnico do Real Madrid, para onde vai o Endrick. Verdade, meu Deus. Essa amizade, ele falou, não vou colocar. Pode ser o Abel Ferreira do Palmeiras, a gente não sabe também. É isso, tem essa possibilidade. Exatamente. Tudo bem, mas eu acho que nesse momento, né, o nome que está sobre mas é uma coincidência essa, né? Eu acho que ele vai ser escolhido por causa do Endrick. Já que ele vai treinar o Endrick. Mas já que você está podendo, você escolhe o treinador da seleção. O Ancelotti, ele tem a possibilidade, Vanderlei, para você completar, ele vai treinar agora, né? Já treina. Ataque do Brasil. Rodrigo Vinícius Júnior. Se ele continuar no Real Madrid, porque eu acho que o contrato dele vai até 2024. É 24. Então, mas ele tem essa possibilidade, quem sabe, de treinar. Termina quando chegar o Endrick. Rodrigo Vinícius Júnior e Endrick. Não, o contrato de quem? Do Ancelotti. Não, hoje saiu que é até a metade de 23. Eu li isso também, li também 24. Acho que é 24. Bom, tudo bem. A gente vai confirmar, a produção vai atrás dessa informação, mas diga lá, Vanderlei. Vanderlei. O do Ancelotti é até final de metade de 23. O Endrick queria em 2024. Mas depois a gente vai checar a data. Mas, de qualquer maneira, essa abordagem do Pedro é verdade. Ele pode ser o técnico da seleção brasileira treinando o poder de fogo da seleção brasileira. 7, 9, 11. Então, quer dizer, é uma loucura que nós meio vamos de viver. 2024, a produção me confirma aqui, o contrato do Ancelotti. Vai até o meio de 2024. Então não vai... Até julho de 2024. Então a chance... Só fazendo uma observação... é que o Vanderlei, ele tá falando que o Ancelotti teria dito que ele escutaria a proposta da seleção brasileira a partir do meio de 2023. Foi isso. O contrato é até 2024. Isso. Mas ele disse que talvez ele pudesse conversar com a CBF depois de junho de 2023. E aí a gente entra com aquele argumento. Para a CBF... se ele saísse em julho de 2023, eu acho que poderia esperar mesmo, porque o Brasil só vai ter as primeiras 2 datas FIFA no final de março.